Nono ano, nós vamos continuar agora a corrigir as atividades 7. Nós estávamos corrigindo na nossa última aula, mas nós não concluímos a correção. Nós estávamos corrigindo o exercício número 6, da página 125. Ele pediu para construir o gráfico. Então, nós vamos agora continuar e vamos fazer a letra F, que é o que estava faltando. Bom, eu vou escrever igual a zero para ela ficar na forma de uma equação. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 6 igual a zero. Primeiro passo que eu vou fazer é encontrar os coeficientes. O A é menos 1, o B é 0 e o C é 6. Agora eu vou calcular o valor de delta. B ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que vale 6. 0 ao quadrado é 0, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 é 4, 4 mais vezes 6 é 24. Então, 24 mais 0, delta é igual a 24. Agora eu vou calcular o x uma linha e x duas linhas. Eu vou ficar com b, que é o 0, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 24, dividido por 2 vezes a, que vale menos 1. Então, 0 mais raiz quadrada de 24 ou 0 menos raiz quadrada de 24 não faz diferença, porque quando você soma ou subtrai um número de 0, continua sendo o mesmo número. Mas a raiz quadrada de 24 não é exato, então eu vou deixar na raiz. 0 mais 24, raiz quadrada de 24, mais raiz quadrada de 24, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. E 0 menos raiz quadrada de 24, menos raiz quadrada de 24, dividido por menos 2. Observe que quando você tem uma divisão que os dois sinais são iguais, positivo. Quando você tem dois sinais diferentes, negativo. No primeiro, eu tenho um positivo e um negativo, então a resposta é negativa. No segundo, eu tenho dois negativos, então a resposta é positiva. Bom, agora vamos encontrar o valor do vértice. O vértice ele é dado por um ponto x, y, uma coordenada. O x é menos b, ou seja, 0, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Qualquer número dividido por 0 é 0, então o x vale 0. Já o y é o menos delta, ou seja, menos 24, dividido por 4 vezes a, 4 vezes menos 1. Eu vou repetir o menos 24 e vou multiplicar. 4 vezes menos 1, menos 4. 24 dividido por 4 é 6. Como o 24 é negativo e o 4 é negativo, quando eu vou dividir dois números negativos, resposta positiva. Agora eu posso desenhar o gráfico. Eu vou fazer a linha X das abscissas, a linha Y da ordenada e vou analisar. O A não é um número negativo, menos 1, então com cavidade voltada para baixo. O C, ele não indica aonde o nosso eixo vai cortar em Y, então ele tem que cortar no número 6. Porém, aqui nós temos uma coincidência. O Y do vértice também é 6. Então, o vértice dele é 6 e ele tem concavidade voltada para baixo. E ele vai tocar em dois pontos, no menos raiz quadrada de 24 sobre 2 e no mais raiz quadrada de 24 sobre 2. Aqui você tem que tomar cuidado que o encontro dos eixos é o zero. Então, antes negativo, depois positivo. Então, esse é o gráfico. Nosso próximo exercício, número 10. Sabe-se que a fórmula f de n é igual a n menos 3 dividido por 2. Expressa o número de diagonais de um polígono convexo, de n lados. Por exemplo, o pentágono regular convexo, adiante, possui 5 diagonais. Observe aqui que eu tenho um desenho de uma figura de 5 lados. As diagonais são as linhas que você tem de um vértice até o outro, sem seus lados. Então, todas essas linhas nós chamamos de diagonais. Essas linhas, elas recebem a sua quantidade, você consegue descobrir ou desenhando ou calculando através da fórmula. Quando é um desenho pequeno, como essa figura de 5 lados, é bem simples. Mas imagine uma figura de 30 lados, por exemplo. Aí se torna mais complexo e para saber o número de diagonais é bem mais simples se você usar a fórmula. Bom, letra A. Qual é o número de diagonais de um heptágono?
Letra B, a fórmula f de n representa uma função quadrática, com concavidade voltada para cima ou para baixo. Letra C, calcule o par ordenado que pertence ao eixo de simetria da parábola. Bom, na letra A, ele diz que você deve calcular o número de diagonais de um heptágono, ou seja, quando uma figura tiver 7 lados. Então, eu vou substituir o n por 7. Aonde aparecer n, você troca por esse número. Então, vai ficar f de 7 igual a 7 vezes, abre parênteses, 7 menos 3, fecha parênteses, dividido por 2. Eu começo do parênteses, 7 menos 3 é 4, 4 vezes 7 é 28, e 28 dividido por 2 é 14. Então, uma figura de 7 lados terá 14 diagonais. Na letra B, ele pediu para você analisar e saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Para saber isso, eu preciso saber qual é o coeficiente numérico daquela letra que aparece com um 2 em cima, com expoente 2. Aqui, do jeito que a fórmula está escrito, nós não temos nada com expoente 2. Então, eu vou resolver esse parênteses. Eu vou multiplicar o n que está fora com o n que está dentro. N vezes n, n ao quadrado. E n vezes menos 3, menos 3n. Como o denominador é 2, é uma fração, eu escrevo um denominador para cada um. Então, eu fiquei com n ao quadrado sobre 2, menos 3n sobre 2. Quem é o a? O a é o coeficiente numérico, é o número que vem junto com esse n elevado a 2. Então, é 1 sobre 2. O denominador é 2, e como não aparece nenhum número junto com n ao quadrado no numerador, então ele é 1. E ele é positivo, então, concavidade voltada para cima. Na letra C, ele quer saber qual o eixo de simetria. Ou seja, qual é o vértice daquela fórmula. Do segundo grau. Nós sabemos que o A é 1 sobre 2, o B é menos 3 sobre 2, e o C seria aquele número que não tem letra. Como ele não aparece, ele é 0. Se nós vamos calcular o valor do vértice, eu preciso saber qual é o delta. O delta vai ser o valor de B ao quadrado, ou seja, menos 3 sobre 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1 sobre 2, vezes o C, que é 0. Bom, menos elevado a 2, menos vezes menos, mais 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. E qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Então, 4 vezes 1 sobre 2 vezes 0 é 0. Agora, eu vou calcular o vértice. O vértice ele é formado por duas coordenadas. A coordenada x é menos b dividido por 2 vezes a. Então, vou repetir o menos da fórmula, vou trocar o b por menos 3 sobre 2, e no denominador, vou repetir o 2 e vou multiplicar pelo a, 1 sobre 2. Menos vezes menos, mais, então eu fiquei com 3 sobre 2, 2 vezes 1, 2, e vou repetir o 2 no denominador. Eu tenho duas frações que estão dividindo, então vou repetir a primeira, 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas trocar 2 sobre 2 continua sendo 2 sobre 2. Então, ficamos com 2 sobre 2. Multiplico os numeradores, 2 vezes 3, 6, e multiplico o denominador, 2 vezes 2, 4. Ficamos com x igual a 6 sobre 4. Eu posso simplificar, porque o 6 dividido por 2 é 3, e o 4 dividido por 2 é 2. Encontramos o valor de x, 3 sobre 2. Vamos fazer o mesmo processo para encontrar o y. A fórmula é menos delta, ou seja, menos 9 sobre 4, dividido por 4 vezes a, 4 vezes 1 sobre 2. Eu vou repetir o numerador, menos 9 sobre 4, e vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. E vou repetir o 2 no denominador. Vou repetir a primeira fração, menos 9 sobre 4,
e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu troco o 4 com o 2. Então, vai ficar 2 sobre 4. E eu multiplico. Menos 9 vezes 2, menos 18. 4 vezes 4, 16. Vou repetir o negativo e vou simplificar. 18 dividido por 2 é 9 e 16 dividido por 2 é 8. Como eu não posso dividir mais, continuo desse jeito. Então, o vértice vai ser 3 sobre 2 e menos 9 sobre 8. Concluímos assim a nossa atividade 10. Nossa próxima atividade na página 130, número 13. Ele pede para você calcular as raízes da função quadrática. Calcular as raízes de uma função é saber qual é o valor de x1 e x2. Nós vimos que podemos calcular a raiz de uma função quadrática fatorando, usando a fórmula de Bhaskara ou usando o soma e produto. Então, cada um pode fazer do jeito que quiser. Bom, nessa letra A, eu transformei essa função primeiro numa equação, 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a zero. Encontrei os valores do coeficiente, o A vale 2, o B vale 3, o C vale 1. E utilizei a fórmula de soma e produto. Ele fala que a soma das duas raízes tem que ser menos B sobre A, ou seja, menos 3 sobre 2. Já o produto entre essas duas raízes, a multiplicação, tem que ser C sobre A, ou seja, 1 sobre 2. Então, eu estou procurando dois números que, ao somá-los, seja menos 3 sobre 2 e, ao multiplicá-los, seja 1 sobre 2. Esses números são menos 1 e menos 1 sobre 2. Lembrando que, se você usar a fórmula de Bhaskara, você vai chegar na mesma resposta. Na letra B, eu primeiro fiz a mesma coisa, igualei a zero, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. O A vale 1, o B menos 4 e o C vale 3. Vou usar novamente soma e produto. A soma das raízes tem que ser menos B sobre A, ou seja, como B já é menos 4, menos vezes menos é mais, então vai ficar 4 dividido por 1, que é 4. E o produto vai ser C sobre A, ou seja, 3 dividido por 1, que é 3. Eu procuro dois números, que ao somá-los seja 4 e ao multiplicá-los seja 3. Esses números é 3 e 1. Se você somar 3 com 1, é 4, e se você multiplicar 3 por 1, continua sendo 3. Então, as raízes são 3 e 1. Na letra C, nós ficamos com a equação 2x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero. O A vale 2, o B vale menos 4, o C vale 2. Eu utilizei soma e produto, então vai ficar menos B, mas como o B já é negativo, menos vezes menos, mais 4, dividido por 2. 2. E o produto? C dividido por A. 2 dividido por 2, 1. Eu procuro dois números, que ao somá-los seja 2 e ao multiplicá-los seja 1. Nós encontramos dois números iguais, que é 1, porque se você somar 1 com 1, você tem 2. E se você multiplicar 1 por 1, você tem 1. Então, as raízes é o número 1. Nesse caso, vai coincidir. O x1 vai ser igual ao x2, que é 1. Na letra D, nós temos 2x ao quadrado menos 50. Então, o A vale 2, o B vale 0 e o C vale menos 50. A soma deles, então, vai ser B dividido por A, 0 dividido por 2 é 0. E o produto, C dividido por A, menos 50 dividido por 2 é menos 25. Então, eu procuro dois números que, ao somá-los, a resposta seja 0 e, ao multiplicá-los, a resposta seja menos 25. Esses números é o 5 e o menos 5. Por quê? 5 menos 5 é 0 e 5 vezes menos 5 é menos 25. Então, x1 é 5 e o x2 é o menos 5. Letra E. 3x ao quadrado mais 9x igual a 0. O A vale 3, o B vale 6, vale 9 e o C vale 0. A soma, menos B sobre A, então menos 9 dividido por 3, menos 3. O produto, C sobre A,
0 dividido por 3 é 0. Eu procuro dois números que ao somá-los seja menos 3 e ao multiplicá-los seja 0. Esses números são menos 3 e 0. Por quê? Se eu tenho menos 3 e acrescento 0, continua sendo menos 3. Agora, se eu tenho um número e multiplico ele por 0, a resposta é 0. Então, x1 é menos 3 e x2 é 0. Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar a correção das nossas atividades. Bons estudos para vocês!